Vamos lá, Beit Hamudalef, Mishnah. A Pesach Sheatzah ou Shenitma, o Pesach que saiu para fora de Jerusalém, o Corban Pesach que saiu para fora de Jerusalém, ou que ele pegou alguma impureza, ainda no dia 14 de Nissan, na véspera de Pesach, e Saref Miad, tem que ser queimado imediatamente no próprio dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Agora, Nitmeoa Bealim, quem se purificou foram os donos do Corban. O Shemeto, os donos do Corban morreram. Teubar Tsurató. Então, aí a invalidez não é no próprio Corban, é nos donos do Corban. Então, o que você tem que deixar? Teubar Tsurató, você deixa ele mudar a forma dele. Como é que você faz isso? Você deixa ele dormir uma noite. Aí você queima ele no dia 16. Na verdade, aí você queima ele no dia 16 por quê? Porque dia 15 é Yom Tov. Você queima ele só no dia 16. Ele vai dormir 2 noites no final. Rabi Yochanan lembrou que Omer, Afzei Saref Miad Lefichenu Lo'ochlin. Rabi Yochanan lembrou que ele fala, não, até esse que se impurificaram os donos ou que os donos morreram, tem que queimar imediatamente no próprio dia 14, na véspera de Pesach, porque ele não tem quem coma ele. Fala Gamara, bicho matame que tive a basara xerigá bechor tamelo yacher baesh saref. Ela yotse minalan. Tá bom, a carne que se purificou porque está escrito na Torá, a carne que se tocar em qualquer coisa que está impura não vai ser comida, tem que ser queimada no fogo. Mas aquela que saiu de Jerusalém, da onde a gente sabe que a gente tem que queimar também. De está escrito Hen lo vai da mela kodesh pnima. Sobre o seir que Aaron trouxe na inauguração do Mishkan, que foi aquele seir que na verdade Moshe estava perguntando por que deixaram queimar todo esse seir hatat, que eles não comeram. Esse dia foi o mesmo dia que Nadav e Avihu foram consumidos lá pelo... não foram queimados, mas morreram, enfim. Amalo Moshe Aaron, Moshe falou para Aaron, Madua lo achartem et hatat shemen nechnas dama lifnei velifnim. Por que vocês não comeram o hatat? Então, Amalo lá falaram não comemos. Aaron falou não. Amalo Shem achuz lemechitzatay atzta. Ele falou, será que o sangue deles entrou para o código que deixou, por isso que não comeu? Ele falou, não entrou. Então talvez ele saiu para fora do Mishkan, por isso que não comeu. Maló lav bakodesh sheitá. Não, ele estava dentro do Kodesh. Maló bakodesh sheitá, vendo lo vai da mala Kodesh pnima, ela mandou lo achar de montar. Se ela estava no Kodesh, não saiu do Mishkan, e não botaram o sangue dela sem querer no meio do Kodesh, por que eles não comeram desse hatat? Miklal de inafka inami ayer dama lefnim basrefai. Parece que o quê? Se tivesse saído, então Moshe teria concordado que queria queimar, porque ele falou, será que ele saiu do Mishkan? Então aqui também, saiu de Jerusalém, teria que queimar. Fala, bicho, mas tá bom, Ditma, para quando se purificou. Você falar para queimar, galera, Achmana Bekodashim Kalim, Kodesh Kodashim. Se Kadosh Baruch Hu falou na Torá que até no Korban que seria Kodesh Kalim, aqueles que têm um nível mais fácil, você tem que queimar se ele se purificou. Muito mais do Kodesh Kodashim, que eles são mais ramur. Tem algumas regras, por exemplo, o lugar da shchita, o lugar que se joga o sangue, que se recebe sangue, do Kodesh Kodashim, eles são mais ramur. Tem que ser aqui, tem que ser lá, tal. Kodesh Ganim pode ser em qualquer lugar, da Zarah, shchita, tem algumas regras que eles são mais ramur que os outros. Ela Yotze, acha que no Kodesh Kodashim, Kodesh Ganim inala. Agora, no Yotze, quando saiu, a gente está trazendo uma prova do quê? Do Kodesh Kodashim. De saída da Zarah, de saída do Mishkan. Agora, o Kodesh Ganim, de onde a gente vai saber que também tem a mesma regra.
Virtu e mais, Hadetanya, isso que a gente falou na Braita sobre o Korban Landama. Se o Korban, se não jogaram o sangue do Korban, deixaram dormir o sangue dele, não jogaram no mesmo dia, Nishpach Dama Yatzad Dama Chutz Lakalaim, ou que... Desculpa. Ou que o sangue dele foi perdido, foi jogado, deixaram cair e perderam sangue. Ou que o sangue dele tenha saído para fora da Zará, fora do Beit Mikdash. Decai malado misrefai minala. Da onde a gente sabe que esse korban também precisa ser queimado, que foi invalidado. Então fala, nafka lá, pedir Rabi Shimon. Vamos aprender que o Rabi Shimon. Está na Rabi Shimon, Rabi Shimon fala. Está escrito lá na Torá em Vaikra, Bakodesh, Baesh Yistaref. וכל חטאת אשר יבא מדמה אלוה למועד לחבל בקודש ולא תאחר בהצטרף. Todo חטאת que trouxerem o sangue dele para o Kodesh, que trouxerem para Kodesh, não vou comer, tem que ser queimado. Limed era חטאת se estrevada para Kodesh. Ele está falando que o חטאת que está passando, o חטאת que está inválido, ele tem que ser queimado na Zará. אין לי אלא זו בלבד שהיה פסולי קודשים ממורים קודשים קלים מניין. Então, você está falando só do Hatat. Os outros Kodshei Kodshim, os outros Kodshei até Kodshei Kodshim Kalim, da onde? Da Udamar, Vechol, Bakodesh Besarif. E todos que tem que ser queimados no Nazará. Ashkechan Kodshei Kodshim, Kodshei Kalim Minal. Então, aqui você aprende o quê? O Kodshei Kodshim, que são parecidos com o Hatat. Kodshei Kalim da onde? Ela kol suló bakodesh basrefa lo shna kodeshim kodeshim lo shna kodeshim kalim velo shna kodeshim kodeshim maragvir ela rechatat de Aaron mishum maaseh sheya kachaya. Então fala a Gemara no final, todos os korbanot inválidos têm que ser queimados e não faz diferença entre kodeshim kalim ou kodeshim kodeshim. Isso aqui é Maragvir lá, isso aqui é o Alachá no Sinai. E o que aconteceu com Aaron foi assim que aconteceu. Também foi invalidado o Korban, ou porque ele saiu do Mishkan na época, ou porque Aaron ele estava onendo. Tinha acabado de morrer, não estava vivo. O Letana deverá baravu. E não só ele, todos os quadrinhos estavam onendo. Todos os quadrinhos eram parentes próximos da Davi. O Letana deverá baravua. Nossa Mishnah foi explicado, foi ensinado no Ben Midrash Baravua. De amar aquilo pigul taun ibur tzura minalan, que até uma invalidade no próprio corpo do Korban precisa de ibur tzura, precisa deixar ele mudar a forma, precisa ele dormir 2 dias para mudar um pouco a cara do Korban. Da onde? A gente tinha falado que o que é invalidade no próprio Korban queima na hora. Se foi dos donos, aí que deixa ele dormir uma noite, a carne lá ela vai mudar de forma e aí você queima. Agora vem na Beberavua, todos os Korbanot precisam. E de onde ele viu isso? Yalif avon minotar. Fala agora, ele aprendeu avon do notar. Do que sobrou? O que sobra do korban que você não come, você não queima imediatamente, você queima no dia seguinte. Você queima no dia seguinte e ele muda um pouco a forma dele, porque você vai deixando a carne fora da geladeira, todo dia vai mudar de forma. Então aqui também vai mudar de forma. Agora, e fala Gumará, você aprende avon de notar. Por que você não aprende avon do Hatat de Aaron? Que foi queimado imediatamente. Fala Gumará, Malach, Hatat de Aaron, que Haigav na Mibur Tzura Ledorot Bai. Veatam Orat Shah Haita. O Hatat de Aaron, também, se fosse nas outras gerações, também deveria ter Mibur Tzura. Mas isso aqui aconteceu naquele momento. Naquele momento e não para aprender nada para depois. Fala Gemara, acha de abrir no corpo de Kodesh Misrefa, Loshna de Kodesh Kodashim, Loshna de Kodesh Kalim, Maragviri lá. Fala Gemara, se a gente já aprendeu que todos os invalidades do Korban, ela precisa ser queimada,
tanto faz se for Kodashim Kalim ou Kodashim. Isso a gente falou que é o que Allah Hanem Hashem Sinai. Para que a gente precisa Bakodesh Baes Zaref? Lama ali. Para que a gente precisa desse passuco Bakodesh Baes Zaref? A gente já viu que Bakodesh Baes Zaref era para aprender que se os korbanot forem válidos, é para queimar. Agora, se a gente viu que isso aqui é Allah Hanem Hashem Sinai, não precisa mais do passuco. Agora, Almi Baelei Shistrefa Bakodesh. Então você tem que ainda. Você precisa disso para quê? Para te falar que a Srefá, que onde vai queimar esse korban? Na Zará. Dentro do Kodesh. Na Zará. E a carne que vai tocar em alguma coisa que está com tumá, ela não pode ser comida, ela vai ter que ser queimada. Para que você precisa disso? O leguf istre. Isso aqui precisa para o próprio contexto lá do passuco. Você poderia pensar que o corpo de Kodesh que quando lá dama Benishpach dama beatzad dama benishchat balayla de bistrefa vedelet neo bechulin. Você poderia pensar que no caso, por exemplo, que foi perdido o sangue que deixou cair, ou que o sangue saiu para fora do Beit Mikdash, ou que ele foi feito a shritá de noite, que todos esses teriam que ser queimados porque isso aqui você não faz, isso aqui você não faz isso quando esse animalzinho rola, só quando é Kodesh. Agora, se ele simplificou, que mesmo se ele for rola, ele também está passulo para ser trazido de Korban. Isso aqui pode ser que talvez é igual quando você faz algum trabalho com um animalzinho do Korban, que também pode fazer trabalho, e aí ele não precisa de queimar ele. E você poderia pensar que é o suficiente deixar ele morrer e enterrar ele, que todos os korbanot, não só aqueles que foram feitos alguma coisa de errado, alguma invalidade lá no trabalho deles, também os que se purificarem, também tem que queimar. Então, a gente viu na Mishnah, a gente viu que se os donos se purificaram ou se eles morreram, a gente tem que deixar ele mudar a forma, quer dizer, dormir a noite lá a carne, depois queimar. Marav Yosef. A machloket sheitmiu be'alim achar zrika. Então, a machloket que tem aqui, que depois vem Rabi Yochanan que fala, até nesse caso deveria queimar imediatamente, não deixar passar uma noite, que no caso seriam duas, para não queimar no Yom Tov, queimar no dia 16. A machloket deles é quando o quê? Quando os donos se purificaram depois de jogar o sangue. Por quê? Porque aí o Korban já acabou todo o trabalho do Korban, e os donos se purificaram, não podem mais comer. Então aí vem a Rebecca queima imediatamente. Vem Tanakam e fala o quê? Queima no dia 16. Porque agora você tem uma carne que é para se comer, mas você não tem dono para comer. Mas se eles simplificaram antes de jogar o sangue, e aí você não tem uma carne que seria propícia para comer, todo mundo concordaria que você teria que queimar imediatamente. Meite veio da Braita, claro, corte psula, foi serefmiado. Badam be'alim teu bariturato, venceu da serefá. Fala a Braita o seguinte: essa é a regra. Tudo que o psul é no próprio Korban, queima imediatamente. O que o psul é no dono do Korban, ou no sangue do Korban, então você deixa dormir, perder a forma dele e depois você queima. Então você comparou os donos com quem? Com o sangue. Com o dono ou com o sangue, aí você deixa perder a forma. Então, para você ter um problema no sangue, tem que ser antes de jogar o sangue lá no Mizbeach, senão depois você não tem mais problema com o sangue, você já jogou. Então, já que você comparou os donos com o sangue, então tudo isso aqui é antes de jogar o sangue no Mizbeach. Então, falando que deveria ser antes de jogar o sangue no Mizbeach também, não depois. Falando que é uma coisa só depois,
Fala agora, ela it merachit, mermachloket, se tu me bealim e tem zekad, não itchad bastalachila, dava ali que psulou begufo. Machloket é quando os donos eles se purificaram antes de jogar o sangue, porque você não tem a carne que é propícia para comer. E aí parece que é o que? É como se tivesse um psul, uma invalidade na própria carne. Você compara como se tivesse uma invalidade na própria carne, porque ela não é propícia para comer, então você queima de uma vez. Agora, se os donos se purificaram depois de você jogar o sangue, você tem uma carne que seria propícia para comer, e aí você não tem invalidade nenhuma da carne do corban. Todo mundo concorda que isso aqui é como se fosse como uma invalidade por outro motivo, e não no próprio corpo da carne. E aí você precisa deixar ela dormir, perder o formato para você, mudar o formato para você queimar. Rabi Yochanan fala, até depois que se jogou o sangue, se os donos eles se purificaram, também tem machloket. Também tem machloket na cama, e Rabi Yochanan Broca da Mishnah continua a mesma machloket. Se você espera dormir o corban para queimar, aí você teria que esperar 2 dias, porque no dia seguinte é o top, ou se você queima imediatamente. Rabi Yochanan também, e Rabi Yochanan ele vai de acordo com o argumento dele. Como falou Rabi Yochanan, Rabi Nechem Amru Davar Echad. Rabi Yochanan e Rabi Nechem eles falaram uma coisa só. Rabi Yochanan Neaman. Rabi Yochanan, como a gente falou na Mishnah, você queima imediatamente se for um problema da pessoa. Rabi Nechem é Maihi, Rabi Nechem é Kohen, Netanya fala Braita, Rabi Nechem é Mer, Ibni Aninut, se ele faz que Chatat de Aaron, ele foi queimado porque Aaron estava onendo. Aaron tinha acabado de perder os filhos da Nadav viu. Ele estava onendo, ele não tinha nem ainda enterrado os filhos. Ele é Kach Neemar, Kaele. Por isso que ele falou, Vatekrena Oti Kaele. Quer dizer, ele estava onendo, como é que ele ia comer a carne dos kodashim, como é que ele ia comer o Chatat? Veha Aninut que ele é Achar Zekah Hafi. E esse Aninut foi depois de terem jogado o sangue do Corban. Veki Staruf, lealtar de Staruf. Quando eles queimaram imediatamente, eles deixaram queimar o Corban imediatamente, mesmo que o psul, a invalidade do Corban foi do dono do Corban, entre aspas, e não do próprio Corban. Rabbi Mosif et Rabi Yossi Aglili, então você quer Rabi Nechemia. E Rabi Yochanan fala aqui Rabi Nechemia, igual Rabi Yochanan Broca. Eles falaram uma coisa só. E o psul de Rabi Nechemia é fora do Corban, na pessoa. Mesmo assim, Rabi Yochanan Broca ele fala o quê? Para queimar imediatamente. Mesmo se o psul for no dono do Corban. Rabbi Mosif, Afra Rabi Yossi Aglili, ele aumenta também Rabi Yossi Aglili. Detalhe, como fala Braita, está escrito no Trav Chatat Asherevá Midamá Elohim Moed Lechaper Bakot Vladechel Beiseref, todo o Chatat que for trazido o sangue dele para o Moed, quer dizer, código Kodashim lá, ele não pode mais ser comido, ele tem que ser queimado. Rabi Yossi Aglili Omer, Kol Enyan Kuloi no Medaber Ela Beparim de Serafim Beiserim de Serafim. Tudo isso aqui, esse Fatum está falando sobre o quê? Sobre os Chatat. Sobre Chatat, que está trazido com boi e com o seir. Lisrofis uleema beitabirá. Para você queimar o que sobrou, quer dizer, o que está inválido deles, do beitabirá, que é um lugar lá um lugar do chá. Tem aquela fogueira, e não fora das Machanot, lá fora de Jerusalém. Colocar uma transgressão sobre quem come eles, que você está falando, não comer, vai queimar, tem que queimar. Então agora você colocou uma obrigação de queimar e uma transgressão de comer. Amruló, falaram para ele, para Rabi Yossi Aglili, Chatat Nichnas Namal Lifnai Velifnim Minayin, de onde a gente sabe que Chatat que entraram com o sangue dele para dentro do código que também é passul, que deveriam ter entrado e agora ficou passul, o corban tem que queimar. Amalaen, Henlo vai da mala quando está escrito vai cravar, você não trazer o sangue deles para dentro. Mikral de inafiki e na minha ele da ma abstrefar. Então se você
se o Hatat saiu da fora do Beit HaMikdash, ou se o sangue dele entrou para o Kodesh, então ele tem que ser queimado. Rabi Yochanan Savar, Dama, Basar, Hadamiltai, Beali Miltachriti. E Rabi Yochanan ele fala, não, o sangue e a carne é uma coisa, agora os donos é outra coisa. E você não pode provar dos donos significarem que você tem que queimar imediatamente, do sangue ou da carne. E Raba já comparou o sangue com os donos, então ele fala que por isso que do mesmo jeito que o sangue, se você teve, o sangue se trouxeram para o código, você vai queimar imediatamente, também se tem problema dos donos, você vai queimar imediatamente. Mishnah. Atzamot ve'agidin ve'anotar esrafu be'shisha asar. Os ossos e os nervos, não, dos Korban Pesach, e o que sobrou da carne dele que não comeram na noite da primeira noite de Pesach, você tem que queimar no dia 16 de Nissan, porque no dia seguinte não, porque no dia seguinte é Yom Tov. Você queima no dia 16 que não é mais. Chal Shisha Asar Yod B'Shabbat e Srefu B'Shiva Asar. Se o dia 16 caiu no Shabbat, queima no dia 17. Porque para queimar isso a gente não empurra nem o Shabbat e nem o Yom Tov. Amar Avmari Baravu Amar Abishchak. Atzmot Kodashim Sheshimshu Notar Mitamim et Hayadayim. Os ossos dos Kodashim, que eles têm um pouco de carne que sobrou até o dia seguinte, que nesse caso o Korban Pesach não pode sobrar até o dia seguinte. Então eles, igual a carne que sobrou, também impurifica a mão, isso aqui foi um Gzerat Chachamim, esse osso que também tem um pouco de carne dentro dela, junto com ela também purifica a mão, ou ele vem na Sebacis, porque ele foi feito com uma base. Porque é proibido que é a carne que sobrou. Então, o dinda desse osso é igual da carne. Fala Gemara, Nima Messai Liatzamot, Vegdim Venotar Esrefulu Shasar, Haniatzamot Eichidame. Fala Gemara, o osso e os nervos e a carne que sobrou, a gente tem que queimar no dia 16 de Nissan. Fala Gemara, esses ossos que a gente tem que queimar. Como assim? Porque a gente tem que queimar? Qual é o caso que a gente tem que queimar esses ossos? E lema de leite meu mor, lama bestrefá, destino. Se você falar que é o osso que não tem mor, é aquela parte de dentro do osso que as pessoas podem comer também. Tem um nome isso, é tutano, eu acho. Lama bestrefá. Para que você fala para queimar isso? Destino, deixa isso, pode jogar isso fora. Porque isso é só o osso. Então fala, ela precisa dentro bem morto. Então parece que tem sim esse tutano dentro do osso. Agora, uma vez que no Korban Pesach a gente tem uma outra regra de não quebrar o osso do Korban Pesach, e aí você nunca vai conseguir pegar esse tutano que tem dentro dele. Então, já que ele sobrou junto com essa parte que você poderia ter comido, e sobrou essa parte, por isso você leva para queimar também. E Amart Mishlema Shimush Notar Milta e Amtuleach Beistrefá. Se você quiser falar que Shimush Notar, você está guardando essa parte que sobrou, então ele precisa também de ser queimado. Se você falar que Shimush Notar é alguma coisa, é relevante, então ele precisa ser queimado. Por isso ele precisa ser queimado. Ela ia Amart Shimush Notar lá Milta e lá Malheu Strefá. Agora, se você falar que isso aqui não é uma coisa importante, Shimush Notar, quer dizer, ele está guardando, não é exatamente guardando, ele está junto com o notar, né? Ele está junto com aquele pedaço que está lá dentro, aquela carne que está lá dentro, que sobrou. Se isso não for considerado coisa importante, para que você precisa queimar? Iterebino, depois que você já sobrou, você não podia quebrar o osso quando estava comendo. Agora está no dia seguinte, está na hora de queimar. Quebra o osso. Mechalzule morte, tira esse tutano. Vedistrefu, queima esse tutano. Vedistino e joga o osso fora. Então ela fala, ela lava sua miná, se você notar milita aí, parece que o quê?
que essa parte aqui está querendo, então parece por essa parte da Gemara, você pode provar que o fato dele estar junto com o notar, ele é isso aqui é alguma prova, que isso aqui é alguma coisa importante. Tanto que ele fala para queimar, e não só para queimar, que ele também purifica a mão, assim como o próprio notar. Amrei, não, você poderia falar também, poderia encaixar nossa Mishnah até como quem fala que Shibush notar não é nada de importante. Pekassavar, boa, está escrito para não queimar, não quebrar, está escrito para não quebrar o osso dele do Korban Pesach. Bekasher vai filho bepasul. Talvez ele está falando para não quebrar o osso do kasher e até no pasul. Fala que filho bepasul está cadata, está no pasul. Ele já, essa carne você não pode mais comer, agora você não pode mais, então parece que não tem mais a proibição de quebrar o osso. Ve'atnan está escrito na Mishnah, avala motir, batahor, ve'chover, batame, e não shofegetar baim. Está escrito na Mishnah mais para frente que aquele que quebra o osso do Pesach, ele tem que levar chibatadas. Mas se for vai chover, batamento, aquele que quebra o osso do Pesach, do Korban Pesach que está impuro, ele não leva chibatada. Então parece que você só precisa não quebrar o osso quando ele está puro, quando ele pode ser comido, quando ele está impuro. Não precisa mais você pode quebrar o osso. Então volta a minha pergunta. Se ele está falando para você queimar o osso, parece que shimush notar é alguma coisa importante. Vai quebrar lo kasha, kanche aitalo shat kosher, kanche lo aitalo shat kosher. Isso que ele está falando aqui para você. Nossa Mishnah, para queimar até o osso, etc., é quando ele teve um tempo de kasher, um tempo que ele estava válido, um tempo que ele estava bom. Ele passou a noite toda lá que estava bom, tal, passou o tempo de comer, e aí ele fala para queimar ele todo. Agora, quando ele não teve nenhum tempo bom, quer dizer, ele foi purificado logo, aí é o que está falando na Mishnah mais para frente, pode quebrar o osso. Ele foi purificado de uma vez, não teve nada de nenhum tempo de shat kosher. Mantana deixar na lei, ben shaitalo shat kosher, leloi dalo shat kosher. Quem é o Tana que fala que tem diferença entre o que teve um tempo de shat kosher e o que não teve? Rabbi Yaakov, de Tânia, como fala Braita, Vetsem, Lotus Beru, Bodas na Torá, para você não quebrar o osso, bo bekasher velo bepasul. Bo nesse pensa que está kasher, e não do que está passando, no que está passando pode quebrar o osso. Rabbi Yaakov fala, aí está lá o shat kosher, se ele teve um tempo de kosher, um tempo que ele estava kasher, e depois ele se purificou, ou depois ele se invalidou, por exemplo, que ele sobrou depois do tempo que pode comer ele. Só pode comer ele na primeira noite de Pesach. Ele sobrou depois da noite de Pesach. Aí Rabbi Yaakov fala, realmente isso aqui não pode, ainda pode, você não pode quebrar o osso ainda. Loi dala shot kosher, se ele nunca teve nenhum tempo kasher, por exemplo, se ele logo se purificou. Então você não tem nenhum isur, nenhuma proibição de quebrar o osso dele. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon ele fala o quê? Nenhum dos dois tem mais a proibição de quebrar o osso dele. Então, de qualquer maneira, a gente viu que a nossa Mishnah, ela pode ser encaixada para quem fala que Shimush Notar é alguma coisa importante. Para quem fala que Shimush Notar não é alguma coisa importante. Para quem fala que Shimush Notar não é alguma coisa, é alguma coisa importante. Por isso que ela está estando dentro dele. Então, eu disse que ele já teve esse tutano dentro dele. Não interessa se vai quebrar e vai tirar e vai queimar o tutano. Você tem que queimar também o próprio outro, porque Shimush Notar é uma coisa importante. Para quem fala que Shimush Notar não é uma coisa importante, então, uma vez que ela já teve shat kosher, que ele já teve um tempo bom, o tempo todo que ela dava bom, depois mesmo que agora passou a noite que não pode mais comer, aí agora fala, pode encaixar também com aquela opinião que fala que já teve shat kosher, você não pode mais quebrar. Como, por exemplo, a gente falou agora essa opinião de Rabbi Yaakov.
Israel.